Olá, pessoal! Esse mês de fevereiro é alusivo ao Dia Mundial do Câncer, que visa conscientizar as pessoas acerca da necessidade de adquirir hábitos de vida saudáveis a fim de prevenir o câncer, que é uma das doenças que mais mata no mundo. Além disso, a data também traz a oportunidade de auxiliar as pessoas vítimas do câncer com o apoio necessário que lhes garanta alguma tranquilidade para enfrentar essa doença. E nesse vídeo abordaremos a atuação do assistente social no acolhimento ao paciente oncológico. O serviço social, ele atua no campo das políticas sociais com o objetivo de viabilizar o acesso aos direitos da população e o exercício da cidadania. Na área da saúde, o assistente social orienta suas ações no compromisso de fortalecer o cuidado integral ao usuário, entendendo que a saúde é mais do que a ausência de uma doença, porque é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, lazer, entre outros. Cuidar do paciente com câncer implica em ter conhecimento em relação à patologia, bem como aprender a lidar com os sentimentos desses pacientes e com as suas próprias emoções perante a doença, bem como também de seus familiares. A intervenção do serviço social tem o objetivo de proporcionar o acolhimento, atendimento e acompanhamento social, e assim identificam-se problemas que possam vir a comprometer o tratamento da doença, bem como afetar a vida dos pacientes e de seus familiares. O paciente oncológico apresenta uma vasta gama de necessidades afetadas, principalmente aquelas de ordem emocional e os aspectos emocionais na doença, devendo-se prestar-lhe o adequado acolhimento e assisti-lo da melhor forma possível, orientando nos acompanhamentos, nos encaminhamentos necessários, além de prestar-lhe apoio tanto no físico como no psicológico, já que a saúde é uma interação de equilíbrio entre corpo e mente, o qual interfere significativamente nas respostas ao tratamento do câncer. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, do Ministério da Saúde, descreve que, analisando-se as taxas de mortalidade no Brasil, o câncer está sempre incluído entre as primeiras causas de morte. Dessa forma, justificamos a escolha dessa temática por ser o câncer uma doença em que, frequentemente, a primeira atitude do doente ao receber a notícia é a negação. No segundo momento, é angústia, sensação de vazio, abandono e medo da morte, perante a qual o paciente necessita de apoio de toda a equipe de saúde, na qual se inclui o assistente social e, fundamentalmente, do apoio da família, esta que é também fortemente impactada pela notícia da doença. Segundo alguns autores, a interpretação da experiência de viver com a doença oncológica e seu tratamento gera sentimentos e atitudes que refletem um grau de incerteza a partir da revelação do diagnóstico e das suas concepções a respeito da doença, suas possibilidades de recorrência e casualidade, representando uma visão assustadora e temerosa e que desperta temor, pois o ocultamento dos sinais e sintomas físicos dificulta um diagnóstico precoce, o que é percebido como o lado sombrio da doença, além da possibilidade de sua recorrência, visto ser ela imprevisível. Para Figueiredo, diante da situação vivida, muitas pessoas passam a refletir acerca das ações tomadas com relação à sua saúde e percebem o descaso que tiveram com o próprio corpo,
Aqueles que se encontram numa fase avançada da vida passam por uma reorganização radical da visão do seu passado, sustentando que o doente de câncer, ele passa a refletir sobre todos os erros cometidos no passado. Para Simonetti, o recebimento do diagnóstico de uma doença grave como câncer possui as seguintes fases. A primeira fase é a reacional. A doença é um evento em que tudo o mais perde importância ou passa a girar em torno dela, resultando em negação, revolta, depressão e enfrentamento. A segunda fase é a fase da negação. É a primeira reação diante da doença, sendo diferente de desconhecimento, variando de forma e ocorrendo por falta de condições psicológicas da pessoa doente. A terceira fase é a revolta. É a reação dirigida contra a doença, o médico, contra os enfermeiros, contra a família, né? Pois ali para o doente a situação de doença ela não é justa, se caracterizando pela frustração, raiva e depressão, em vista das limitações que são impostas pela doença. Essa fase possui estreita ligação com a reação de agitação, choros, gritos e agressões, e em decorrência da injustiça da doença, que é entendida ali como um castigo. No entanto, se caracteriza também como um estado de estresse, que é um estado de prontidão para a luta. A quarta fase é a fase da depressão. É a entrega passiva à doença, em sinal de desistência, desesperança, na cura, né, na tristeza, em que o silêncio é mais comum. Pode chegar ao nível patológico, em vista da melancolia e do sentimento de luto e impotência, principalmente perante uma doença grave. A quinta fase é a fase do enfrentamento. É uma reação às outras posições, uma mistura entre a luta e o luto, uma polaridade e uma estratégia humana para lidar com as mudanças em decorrência do adoecimento e em busca de soluções do tipo realista, misturando potência e impotência em relação à doença e, dessa forma, não negar a doença. É uma posição ali de fluidez emocional que é partilhada com a família. Ainda para Simonetti, tais fases, elas ocorrem em vista do câncer se caracterizar como uma doença que é associada à dor, morte e sofrimento, associada à desesperança, medo, ansiedade e perda do controle. A família de um paciente com neoplasia também requer atenção, devido à própria cronicidade e agravos da patologia, conjugada com o tempo em que a família fica exposta a essa situação de sofrimento extremo. Quanto mais avançada a doença, maior é o nível de dependência do paciente em relação à família, tornando-se aqui necessário identificar os cuidados, considerando as dificuldades que serão enfrentadas pelos familiares nesse processo, oferecendo suporte às situações de desgaste físico e emocional que o problema impõe no momento de enfrentamento das muitas situações limites que se apresentem nesse cotidiano do cuidar de pacientes em tratamentos paliativos. E em relação à intervenção do profissional de serviço social, né? A intervenção de serviço social, ela tem o objetivo de proporcionar acolhimento, atendimento e acompanhamento social, por exemplo, aos pacientes internados e seus respectivos familiares ou acompanhantes, dentro de uma perspectiva clínica, por meio do desdobramento clínico da questão social postas ao serviço social durante o período de internação. O assistente social, ele está preparado para acrescentar na relação com o paciente elementos que possibilitem o enfrentamento de sua condição de pessoa doente e sua relação com a família, a continuidade do tratamento e outras condições chamadas sociais, né, ali vitais ao SUS e à sobrevivência, que são do seu domínio profissional. Segundo Martinelli,
O assistente social, ele muito contribui, por exemplo, com o paciente doente de câncer e seus familiares a partir de algumas ações, né? O atendimento, o acolhimento individual a pacientes, o atendimento e o acolhimento aos acompanhantes e os familiares, através da intervenção sobre a internação, que se dá ali durante a admissão social, o procedimento de interconsulta com a equipe de saúde, a intervenção interprofissional, né, que são ali as articulações internas, a própria articulação interinstitucional, o encaminhamento à rede de serviços, seja ela interna ou externa, e o atendimento também e as visitas domiciliares. E também é muito importante as orientações sobre o tratamento fora de domicílio, que é o TFD. O papel do assistente social no acompanhamento dos pacientes da área oncológica, ele ocorre mediante o levantamento do perfil biopsicossocial do paciente e de orientações sobre o tratamento da doença e promoção de ações educativas que visam desencadear todo um processo reflexivo nos pacientes e também nos familiares para que possam participar ali do processo de tratamento ou cura. É ali o direito à autonomia do paciente durante o seu tratamento. Do mesmo modo, o suporte fornecido pelo serviço social oferece apoio psicossocial a partir de informações que ajudam a desmistificar a doença, a desmistificar o câncer. Contribuições para que o doente ele seja capaz de enfrentar a doença, bem como ações relativas ao tratamento e reabilitação do doente oncológico. A prática do profissional de serviço social tem o intuito de atender o paciente nos diversos aspectos, visando a garantia da melhoria da qualidade de vida e orientando-os quanto aos seus direitos sociais. E eu vou listar aqui para vocês alguns, não querendo esgotar o assunto, claro, alguns direitos sociais direcionados à pessoa com diagnóstico e tratamento por câncer, A gente tem o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS. A gente tem o saque do Programa de Integração Social, que é o PIS, e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP. A gente tem o auxílio-doença, o direito ao afastamento do trabalho, o direito à licença para tratamento de saúde, o direito de licença por motivo de doença em pessoa da família, que é um direito assegurado aos servidores públicos por motivo de adoecimento de familiares ou dependentes, concedidos ali por meio de perícia médica, realizada pelo órgão público a qual o servidor está vinculado, Temos também o direito à aposentadoria por invalidez, direito ao benefício de prestação continuada, o BPC, direito ao tratamento fora de domicílio, lá no Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, direito à isenção de imposto de renda na aposentadoria, pensão, direito ao passe livre interestadual para pessoa com deficiência e doenças crônicas, direitos esses que precisam ser levados para esses pacientes, para esses doentes, bem como para os seus familiares. Espero que vocês tenham gostado dessas orientações. Reforço que o objetivo aqui não é esgotar essa temática, mas trazer algumas concepções sobre o trabalho do assistente social, direcionado ao paciente oncológico, em alusão a esse mês de fevereiro. Se tiverem alguma dúvida, podemos também estar comentando e conversando aqui através dos nossos comentários. Obrigada!